passou pelo Estudiantes com dificuldade, a gente até registrou aqui, né, que está fazendo 10 anos hoje desse confronto, foi uma virada, o Barça precisou virar o jogo. E talvez, assim, quem mais tenha incomodado, curiosamente, não tenha sido um sul-americano, mas o Kashima Antlers de 2016 levou o Real Madrid para uma prorrogação. Prorrogação, é verdade. Foi um jogo curioso, um jogo interessante. Agora, predomínio dos europeus, o predomínio é evidente, né? E esse predomínio eu acho que se dá muito pela questão financeira, econômica. Porque, por exemplo, só no time do Liverpool, olha a quantidade de jogadores que tem, só brasileiro. Você pega, por exemplo, né, um Barcelona que chega a uma final de Liga, né, de Mundial. Você tem um Messi que é argentino, você tem um Suárez que é uruguaio. Você vai para o Real Madrid, por exemplo, né, que tem vários outros jogadores, tem Casimiro, tem Marcelo, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo. Olha a quantidade de outros jogadores que não são europeus que jogam nos clubes europeus. Eu acho que o São Paulo é uma boa ilustração dessa mudança de períodos, né? O São Paulo bicampeão, o São Paulo do Telê, ele fez 2 jogos de enfrentamento. Perfeito. O São Paulo jogou o futebol dele, perfeito, foi para cima do Milan e do Barcelona e ganhou os jogos. O São Paulo que enfrentou o Liverpool, o Rogério Ceni faz uma defesa extraordinária numa cobrança de falta do Gerrard. Faz. Aliás, nós vamos repetir nós vamos mostrar essa cobrança daqui a pouco. E faz um gol nesse contra-ataque aí com infiltração do Mineiro. Né? Então não é um jogo assim de... Olha o Rogério trabalhando de novo. Ó. Não é um jogo de... Eu não quero com isso desmerecer os clubes brasileiros, não, gente. Eu acho até que hoje, pelo contrário, quem ganha um título mundial talvez tenha que comemorar ainda mais. Porque a diferença financeira, essa é a defesa do Rogério. Transformou esse confronto numa desigualdade. Então, quem consegue o que conseguiu o São Paulo, o Corinthians, o Inter, eu acho que hoje deveria talvez até comemorar mais. Claro. Né? Porque o São Paulo do Telê tinha jogadores campeões do mundo, que seriam campeões do mundo em 94 e que ainda estavam no Brasil. Né? Você ainda tinha, naquela época, condições de manter alguns jogadores até um pouquinho mais tarde. Hoje você perde os jogadores brasileiros antes dos 18 anos. Como eu costumo fazer esse tipo de exercício, pega os clubes brasileiros que perderam jogadores, né, para os times europeus muito cedo. Imagina se esses jogadores tivessem ficado mais tempo aqui, tivessem maturado mais aqui, tivessem se dedicado mais aos clubes brasileiros. A gente já tem um outro nível de futebol no Brasil. Isso aí é indiscutível. Por quê? Porque o jogador é de mais qualidade. Agora, quando o cara sai muito cedo e vai jogar na Europa, é óbvio que enfraquece os clubes brasileiros. Na minha época, você esperava fazer 18 anos para tirar a carteira de motorista e poder ver filme adulto no cinema. Agora... O cara espera fazer 18 anos para jogar na Europa. E você sabe que eu estava dando uma estudada ontem no elenco do Liverpool, me chamou a atenção, o Liverpool tem 5 ou 6 jogadores no elenco que estão na faixa entre 16 e 18 anos. Achei isso fantástico, porque isso mostra que o clube está se preparando... Sim, uma reposição, né? Por uma reposição, uma nova geração e acelerando o desenvolvimento. Eu já só tinha visto algo assim semelhante no Mônaco em 2017, se eu não me engano, 2017 e 2018. Tinham 6 ou 7 jogadores também nessa faixa de idade, entre eles o próprio Mbappé. O que dá para ilustrar, né, Barreto, que você falou agora, você vê assim, com que idade nos anos 80, Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão, Edinho... Júnior saíram daqui do futebol brasileiro para jogar na Europa. 26? Por aí. 27 anos? 24 anos? Em torno disso. Né? 28 anos. Olha hoje. Hoje um jogador sai do futebol brasileiro com 16, 17, 18 anos. Até porque não é só o dinheiro que atrai, né? É a grandeza das ligas europeias. Sim. Por exemplo, saiu com 30 anos já. Com 30 anos para jogar na Udinese. A gente acompanha hoje, por exemplo, o que acontece na negociação do Flamengo com o Gabigol. O dinheiro está no caixa. E aí você vê o seguinte... O Flamengo pode pagar para o Gabigol ficar, mas o que está pesando? Não é só ter ou não ter o dinheiro. É a atração que uma grande liga europeia tem sobre o jogador. E aí o seguinte, durante quanto tempo o time do Flamengo teve Zico e Júnior juntos? Durante quanto tempo o Internacional teve o Falcão jogando, né, no Inter? Por quê? Porque o jogador não saía muito cedo daqui. Então o jogador ficava aqui no clube pelo menos uns 4, 5 anos. Hoje não. Né, Rodrigo, vou usar aqui exemplos recentes, né?
o Pedrinho, que daqui a pouco do Corinthians é o próximo aí, tem o Paulinho do Vasco, tem o Rodrigo do Santos, tem o Vinícius Júnior do Flamengo e por aí vai. E outros, né, irão. Agora, faltou registrar aqui um dos títulos recentes, né? Um dos títulos dessa nova era dos mundiais, que foi um evento na época, né? A vitória do Inter sobre o Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, do Deco, né? Um time de grandes craques, e que tem, assim, também a marca de o gol ter sido feito por um reserva, contestado pela torcida, de apelido curioso, engraçado, né? Então... E diante de um time que era infinitamente melhor, superior em todos os aspectos, né, do que o Inter. Mas que parece ter de alguma maneira se acomodado na partida, achado que ia resolver a qualquer momento, né? E aí o Yarley acha esse passe sensacional para o Gabiru e dá o título. Aí depois começa aquele sufoco do Barcelona tentando ir para frente e resolver o jogo de qualquer maneira. Acho que o Ronaldinho bate essa falta perto do travessão, não é isso? Não, da trave. Ela passa pelo lado. Agora... O capitão Fernandão. Que tinha saído do jogo, né? Pato ainda menino ali. Outro drama dessa partida, né? O Fernandão tinha se machucado e saído. Agora, Marcelo, ainda voltando sobre o jogo do Liverpool com o Monterrey ontem, e lendo hoje alguns jornais ingleses que estão preocupados, evidentemente, com a atuação do Liverpool e com o momento que o Flamengo vive, a gente viu que tem várias maneiras. Eu vejo muita gente elogiando a atuação do Monterrey, né? Monterrey que tem um técnico argentino, que são... O time tem 5 argentinos, 2 colombianos e 1 paraguaio. O Monterrey teve 32% de posse de bola. Então a galera que... E linha de 5 na defesa. Foi uma estratégia defensiva para tentar anular o Liverpool. Pois mas eu vejo, se fosse um time brasileiro jogando dessa forma, você pode ter certeza que haveria uma certa histeria, né? Histeria que eu digo no sentido uma grita maior sobre o estilo, essa maneira de se jogar, não quer a bola, não propõe jogo, uma discussão que consome dúzias de cervejas num botequim. Então, mas a gente até discutiu já algumas vezes se o Flamengo mudaria ou não o seu estilo para a partida final. A gente não viu o Flamengo do Jorge Jesus ser reativo contra ninguém. E imagina que não vai ser no próximo sábado. Não há dúvida que não vai ser. Agora, acho que vai... repito, nessa nova era dos mundiais, só ganhou quem teve consistência defensiva e contra-ataque, né? Eu acho que o Jorge Jesus já deixou essa deixa no último jogo. Ele falou que tem que melhorar a consistência defensiva do time dele. Agora, sem violentar a característica principal do time. Quando tiver a bola, tem que jogar, não tem jeito. Tem mais um trecho da sonora do Klopp que eu acho que se encaixa bem nesse nosso assunto aqui. Tough game. Really tough game, but we watched the game, yes. I saw a lot, and we will watch more games. So because one game is important, but it's not all about that. We will analyze. We will do tomorrow at I think 5 p.m. So then when we do the real analyze, then I start thinking really about the next opponent in a moment. All what I could say now would be based on one game, and I don't believe in science from one game. We have to watch 2-3 games, and that's what we will do. And then we will see what our conclusion will be. Vai estudar o estilo do Flamengo. É curioso, né? A gente até imaginava que o Klopp poderia ter chegado, porque também a agenda está muito apertada, né? Ele poderia já ter estudado os adversários mundial. Estou falando nem só do Flamengo, não. Poderia ter visto mais jogos do Monterrey e tal. Mas o jogo que ele tem como exemplo do Flamengo é a virada em cima do Al Hilal. E ele não viu ao vivo, né? Não. Ele estava acompanhando a derrota do time sub-23 pro Aston Villa. Mais ou menos na mesma hora. Agora, o que é natural, né? Os vídeos do jogo. Sim, ele não viu, né? Mas é óbvio que dentro da comissão técnica dele tem todo um staff, né, que já fez esse trabalho, e não é só o Flamengo do jogo com o Al Hilal, não. São jogos do Flamengo pela Libertadores da América, jogos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e aí vem um compilado para o Klopp analisar e aí montar uma estratégia em cima de como joga o Flamengo. Isso é natural.
Para isso, a gente tem uma comissão técnica robusta hoje, né? Em especial do Liverpool, né? Que não deve ser diferente. O que eu acho, até porque pelo que eu estava lendo hoje, assim, a principal questão é o cognitivo dos jogadores. Porque uma coisa é você se preparar mentalmente para você enfrentar os clubes ingleses na Premier League. A outra coisa é você se preparar para enfrentar os grandes da Europa. E a outra coisa é você se preparar para enfrentar os campeões continentais, num momento em que a gente está vivendo um mundo globalizado, num momento em que você acabou de dizer aqui exemplos de resultados surpreendentes, Corinthians com Chelsea, surpreendente pela ótica dos europeus, claro, né? O Inter sobre o Barcelona. E aí entra uma questão que até eu ouvi no programa que você apresenta na Rádio Globo. Do Globo Esportivo. O Globo Esportivo. Aí ela é meu companheiro lá. Vamos lá, então, sempre. Que foi a declaração do Kleber Leite, e faz todo sentido o que o Kleber Leite falou. Depois eu ainda viajei sobre o tema. Você duvida que o Flamengo hoje, esse time do Flamengo titular, que eles têm ali uns 8 ou 7 jogadores em condições de fazer parte de uma seleção brasileira? Então você gosta de futebol? Eu também adoro futebol. Eu passei a gostar mais ainda quando eu fiz do futebol a minha fonte de renda extra. Tá vendo o link aqui abaixo do vídeo? Entra nesse grupo, porque lá eu vou te mostrar como eu e os meus alunos temos lucrado diariamente de 50 a 100 reais de forma muito tranquila. Entra lá que você vai ter acesso ao meu curso, a sala de sinais e a mentoria diária. Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, eu vou te ensinar do zero e te fazer colher muitos lucros. Confere lá.